Ora, muito bem. Compartilhar a tela. Ora, já estão a ver. Então, se todos os glúcidos vão entrar, se convertem em glucose, naturalmente que basta-me estudar as vias que partem da glucose. As vias que partem da glucose são 6. Eu faço questão de dizer isto porque vocês só estudam 3, que são as que estão a bold. A produção de energia a partir da glucose, que é a glicólise, lise destruição, glucose. A via das fosfopentose, ou pentose-fosfato, como queiram chamar, e a síntese do glicogênio. É muito. Estas hoje é as que eu estou menos preocupado em falar-vos, porque estas vão ser tema para nós desbravarmos nas nossas aulas seguintes, a minha turma comigo e os outros com os seus tutores. Não posso deixar de vos falar das outras, porque em medicina são extraordinariamente importantes e o programa até hoje eu acho que estava incompleto, porque era importante falar das outras. De maneira que, se vocês me derem licença, eu vou saltar os slides por uma questão de gestão de tempo verde das fosfopentoses e da glucogênese. Vou saltar isto tudo. Se eu tiver tempo, volto cá atrás, não se preocupem, porque eu estas sei o que vocês têm quem vos fale delas, mas eu quero vos falar das outras vias que raramente vos falam, sempre na perspectiva de integrar. À esquerda têm uma molécula de glucose. À direita, uma molécula de ácido urónico, ou seja, neste caso, glucurónico, porque vem da glucose. Ora, se eu tivesse aqui numa turma com os alunos, perguntava-vos onde é que vocês ouviram falar deste amigo? Eu sei que vocês me iriam dizer no fígado, a propósito da conjugação de coisas que têm que ser solubilizadas. O que não admira, porque se eu substituir isto, oxidar ainda mais este carbono, meter-lhe aqui um OH, fica aqui com COH, tenho um composto polar que me solubiliza, que me torna hidrossolúveis as coisas para irem pela bilis. Seja a bilirrubina, que até lhe chamam conjugada, a partir deste momento, seja uma série de fármacos que eu tomo e que sofrem glucuronoconjugação hepática. Via fundamental, obviamente, o grande tecido que a faz é o hepatocito, o tecido hepático. As células todas nascem com o mesmo património genético na concepção, mas depois alguns genes ficam ativas numas, alguns genes ficam constitucionais noutras, e, portanto, só ficar a fazer esta via, as células vão precisar de ácido glucurónico. E é isto, e cada açúcar tem o seu próprio ácido urónico. Glucose 6-fosfato, posso começar por aqui. A glucose está no sangue, circula, e quando entra na célula, para poder ser aproveitada, trabalhada, metabolizada, tem que ser ativada. E é ativada com a ligação de um átomo de um radical de fosfato PO4 ao carbono 6. E é o célebre G6P, glucose 6-fosfato. Que é de onde parte a grande maioria das vias da glucose, com exceção de duas. Esta e a síntese do glicogênio. Ela vai pela ação da fosfoglucomutase, fosfoglucomutase, muda, transformar-se em glucose 1-fosfato. E agora, isto tanto segue para a via do glicogênio como para este composto UDP-glucuronato e que vai dar então origem ao ácido glucurónico. Outra chamada de atenção para integrarmos. Toda a gente já ouviu falar das vitaminas e sabem que uma vitamina é uma substância que nós precisamos em pequena quantidade, mas que não somos capazes de sintetizar. As célebres 3 vitaminas A, B1, B2, B6, B, C, por aí fora. Como sabem, o nome químico da vitamina C é o ácido ascórbico, o ascorbato. Ora bem, curiosamente, o ácido ascórbico, que todos nós precisamos como um grande potencial redutor que dá em muitas reações de síntese de colagênio, etc., só é vitamina, isto é, só é necessário ser ingerido pela alimentação, porque o corpo não o sabe sintetizar, naqueles que têm a mania que somos o topo da criação, que são os primatas, homem e macaco. Porque o resto da bicharada tem mais uma enzima nesta via que eu vos estou a mostrar, que nós não temos, que transforma o glucuronato em ascorbato. Portanto, eles não, um leão
Um carnívoro não precisa tomar comprimidos de vitamina C, apesar de não comer folhas, porque tem o enzima que sintetiza o ácido ascórbico a partir do gluconato. Nós é que temos a mania, que somos os seres mais perfeitos, mas temos assim umas coisas que nos faltam. Nós e a macacada não conseguimos sintetizar ácido ascórbico. Por outro lado, reparem que também é deste composto que vão então surgir a formação do ácido hialurónico, dos aminoácidos que vão levar à síntese dos tais heteróxidos tão importantes no tecido conjuntivo. Portanto, eu não podia deixar de vos falar deste tópico. Portanto, esta via vai ser importante na medida que, ao dar o DP-glucuronato, por um lado, a maneira que o organismo tem de solubilizar a bilirrubina, os corticosteroides, medicamentos e a síntese dos células GAGs. Outra via que eu não posso deixar de vos falar, porque eu não percebo como é que até agora não era do programa, numa época de diabetes, em que a diabetes atinge 12 a 13% da população de Portugal, é esta via das chamadas glicosilações não enzimáticas. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de que a glucose, com aquela a glucose e os outros hidratos de carbono, mas o que está a circular no sangue, o açúcar e a glucose, é essa conta. Com aquela riqueza de funções aldeído ou OH 30 por uma linha que a gente falou, é uma molécula muito quimicamente reativa, não é inerte. E, portanto, mesmo sem estar sujeita à ação de enzimas, com o passar do tempo de contacto, digamos que aplica-se aquele provérbio do água mole em pedra dura, tanto há até que fora, em contacto com as proteínas do sangue e outras proteínas do líquido extracelular, vai fazer uma coisa a que se chama uma base química de chifre, que eu não vou entrar em pormenores do que é uma base de chifre. Por outro lado, alguma delas, das glucose, também se dissocia nos tais polióides que eu vos falei, é uma outra via que sai da glucose, e tudo isto vai se ligar às proteínas, dando-lhe os chamados produtos avançados, os produtos finais avançados de glicação, os AGEs, Advanced Glycation End Products. Isto é, a glucose que anda no sangue e nos líquidos extracelulares, pouco a pouco vai se ligando às proteínas com que contacta. Isto é uma reação muito lenta, de anos, meses, anos em contacto. E como podem calcular, quanto maior a concentração de glucose circulante, mais esta ligação, que eu repito que é não enzimática, ocorre. Uma das proteínas mais, entre aspas, atacável pela glucose é a hemoglobina. Que é fácil, porque a hemoglobina no interior dos células vermelhas está no sangue em contacto com a glucose circulante. A hemoglobina é a proteína mais atacada pela glucose. Se a glucose viver permanentemente com concentrações altas, a percentagem desta hemoglobina que está glicada aumenta. E temos a chamada hemoglobina glicosilada alta. Todos nós temos hemoglobina glicada porque todos nós temos glucose circulante, mesmo não sendo diabéticos. Andamos com a glucose a 70, 90, 100. Por isso é que é fisiológico até 5% da hemoglobina ser glicada. A partir daí é patológico porque significa hiperglicemia crónica. Não é só a hemoglobina que é atacada pela glucose. As proteínas da retina, do glomérulo renal e dos nervos também são, e daí as célebres complicações da diabetes, da retinopatia diabética, da nefropatia diabética e da polineuropatia diabética. Portanto, eu não podia deixar de vos falar da importância deste mecanismo metabólico que é importante. E agora, porque estamos a 10 minutos da hora e eu queria acabar esta aula a hora, que vocês ainda por cima esta hora devem estar um bocadinho cansados. Eu, para a minha turma do segundo ano, não estou nada preocupado em não mostrar isto, porque vou mostrar estes slides na aula, os outros estudarão como souberem, eu posso partilhar estes slides com todos, aliás, já mandei. Eu, em relação à via da glicólise, só queria chamar rapidamente a atenção para um aspecto. A glucose entra, este risco é a membrana celular, como eu falei, ela transforma-se em glucose bifosfato,
a tal forma ativa. Reparem cá, ela para ser ativada aqui gasta um ATP, que é o que lhe vai dar este radical fosfato. Depois, quando passar para bifosfato, reparem que esta via de carbono 6-fosfato vai dar duas vias paralelas, ali com 6, aqui com 3, portanto eu gasto outro ATP para meter outro fosfato deste lado, para a molécula ficar simétrica. Portanto, eu para já gasto 2. Como cada uma destes lados vai gerar 2 ATPs, um aqui e ainda mais um eletrão que vai produzir energia, eu tenho um ganho net de 2 ATPs por via. Gastei 2, produzi 4. 2 aqui e ainda mais 2 nesta via ali que eu mando diretamente para a cadeia. Assim, sumariamente, discutir esta é das poucas vias onde vale a pena decorarem o nome dos enzimas. Se eu tivesse tempo, explicava-vos aqui, mas num seminário destes não faz sentido ser muito pontual, explicarei isto na minha turma e vocês estudarão o porquê destes enzimas se chamarem assim e não de outra maneira. E chegamos a este composto final com 3 carbonos, que está aqui representado, que é o piruvato 1,7, este ácido aqui, que já não tem estrutura glucídica, porque senão aqui seria H6 e é H4. Tem este grupo aqui. Este composto é muito instável. Piruvato, isto forma-se no citoplasma, reparem, a glucose está-se a formar no citoplasma, que está aqui a verde, e este piruvato, como é instável, das duas uma, ou é imediatamente atacado por esta descarboxilase, que lhe tira um carbono e transforma-o em ácido acético, que se vai ligar ao coenzima A, entra na mitocôndria, e é assim que alimentamos o ciclo de Krebs a partir dos glúcidos, hipótese A. Hipótese B, se esta via está a trabalhar muito depressa porque a célula está muito ativa, pensem num músculo, a uma velocidade superior à possibilidade da entrada de oxigênio na mitocôndria, que eu já vos disse que é o elo mais fraco, e porque, repito, este composto é instável, não se aguenta com concentrações altas no citoplasma, espontaneamente transforma-se outra vez nesta estrutura glucídica, que é o ácido lático, ou se estiver ionizado, lactato, com um preço a pagar, porque a sua acumulação nas células leva à disfunção. Falaremos disso depois. Portanto, esta é a parte anaeróbia da glucose, da glicólise. Até aqui ainda não precisa de oxigênio para nada e daqui para a frente, quando a partir da mitocôndria, é que entramos no metabolismo aeróbio. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção neste slide é esta oval encarnada que apareceu mais uma vez para vos integrar matéria de cadeiras diferentes. Já vimos atrás, por isso é que eu falei tudo que é glicerato. Tem 3 carbonos, glicerina, já falei atrás. Este composto, 1, 2, 3 carbonos com 2 fosfatos, é um bifosfoglicerato. Como tem o fosfato no 1 e no 3, chama-se o 1,3-difosfoglicerato. Porquê é que eu estou com isto? Porque se vocês ainda se lembrarem do que estudaram no sangue e sistema imunitário, estudaram um composto muito importante dos glóbulos vermelhos, que é o 2,3-DPG, DPG difosfoglicerato, o tal composto que desvia para a direita a curva de dissociação da oxihemoglobina. Já perceberam onde é que ele se forma? Isto é, esta via que acontece assim em todas as células, exceto no eritrocito, que também tem um enzima em que metaboliza o 1,3-DPG, é uma mutase, uma isomerase, e em vez de ele continuar para baixo, uma parte deste 1,3 transforma-se em 2,3-DPG e é fundamental, como sabem, na cedência de oxigênio aos tecidos, porque ele diminui a afinidade da hemoglobina para o oxigênio. Também chamar a atenção para esse ponto. Vou saltar estes slides, como digo, e a anaerobiose pelas razões que já expliquei. Não vou falar de gluconeogênese, que é um tema muito importante e que tem que ser tratado com vagar, e, portanto, eu iria terminar esta minha sessão de hoje, e por isso não vale a pena fazermos esta pausa. Vamos, nos 6 minutos que nos restam, falar destes últimos 2 tópicos. Nem vale a pena interromper para pôr agora a gravar.
Quando eu ingiro mais glúcidos do que as necessidades de energia que estou a ter na altura, eles vão se armazenar em reserva e armazenam-se sob forma de glicogênio. Aliás, sempre que eu estou em balanço energético positivo, isto é, quando ingiro mais do que o que estou a gastar, vou armazenar, já disse, está aqui mal escrito, para simplificar, eu não armazeno energia, isto não é um databank, eu armazeno compostos que libertam energia. Glicogênio, no caso dos glúcidos, gordura, no caso da gordura alimentar, e eventualmente proteína muscular em certas condições. Olhem para estas setas, todos eles podem em excesso dar gordura se eu já tiver, digamos, esgotado estas duas capacidades cor-de-rosa e verde de armazenar. Como eu digo aqui, para um mesmo excesso calórico, eu acumulo mais glicogênio, ou mais massa muscular, ou mais gordura, conforme que nutrientes como e que tipo de exercício pratico. O glicogênio é assim uma espécie do amido animal, também tem uma estrutura ramificada, com as ligações 1,6, o resto é ligação 1,4, tudo normal, ligações glicosídicas 1,4, 1,6, muito parecido com o amido. O grande órgão que reserva glicogênio para todo o corpo utilizar energia quando é preciso é o fígado. Um fígado assim bem aviado, deixem-me dizer assim, consegue ir no máximo a 100 gramas de glicogênio. Com aquela cantiga que eu vos ensinei dos 0,4479, 4 calorias por grama, eu tenho 400 calorias armazenadas no fígado ao dispor dos músculos que precisarem como glicogênio. O grosso do glicogênio corporal não está no fígado, estão nos músculos. O quádruplo disto. Mas com uma grande diferença. É que o fígado é altruísta e o músculo é egoísta. Ou seja, o glicogênio que está nos músculos é apenas útil para ele próprio, não o dá a ninguém, não tem capacidade de pôr esta glucose circular. Converte-o em glucose para ele próprio. Se vocês correrem uma maratona e forem fazer uma biópsia muscular, os vossos músculos das pernas não têm nem um grãozinho de glicogênio lá dentro e os músculos dos braços e do peito e das costas estão carregadinhos de glicogênio que tinha dado jeito aos músculos da perna, mas que não foi cedido. O músculo é egoísta. O fígado é altruísta. O fígado não quer o glicogênio para nada. Quer-o para dar a quem precisa. Como? Por ação de uma hormona que estudaram, que é o glucagon, induz a glicogenólise hepática, lança a glucose para a circulação e é captada pelo tecido que na altura estiver mais ativo. É assim que a glucose sabe para que tecido tem que ir, se é para o músculo da perna direita ou da esquerda ou do braço. São os mais ativos que captam mais. Eu teria algum tempo para falar aqui um pouco convosco, mas, dado o adiantado da hora, vocês vão estudar isto. Isto, no fundo, é como é que se passa de glucose para glicogênio e de glicogênio para glucose. Quando eu produzo energia a partir da glucose é a glicólise. Se eu produzir energia a partir do glicogênio, implica uma fase prévia que é a glicogenólise, lise do glicogênio para o transformar em glucose. Agora, hei de voltar a mostrar este slide no P3. Vamos olhar para tudo em global. Estou em pós-prandial. Acabei de comer. Comi glúcidos, bife, batata, arroz, sopa, vegetal. Comi bife, comi proteína, comi hidrato, comi gordura. Entram cá para dentro. Reparem a grossura das setas. As minhas necessidades energéticas de momento, se eu estiver em repouso, nem estou a usar muita energia proteica, esta seta do glúcido é grossa, esta seta da gordura é fina. Nós, de quando acabamos de comer, produzimos a maior parte da nossa energia a partir do hidrato de carbono e não da gordura. Mesmo assim, o que sobrar, deposita sob forma de glicogênio ou de gordura. É o momento de máxima entrada de gordura no tecido adiposo. Quando eu estou em jejum, o que é que eu tenho para utilizar? O que vem dos órgãos de reserva. Reparem a grossura das setas. Vem mais de gordura do que das reservas de glicogênio, até porque são mais escassas, daí a diferença também destas duas bolas. Ou seja, no pós-prandial, nós para uma... Imaginem que estamos parados
igualmente, ou que estamos a dar um passeiozinho devagarinho, depois de comer ou em jejum. Eu, no pós-prandial, oxido mais glucose do que oxido gordura. Eu, em jejum, oxido mais gordura do que oxido hidrato de carbono. O que é bom. Um dos problemas dos obesos é que não se vêem livres da gordura com tanta facilidade e mesmo em jejum estão desnecessariamente, esta seta está mais grossa e esta está mais fina. Portanto, eu terminaria os dois slides que me faltam, perdoar-me-ão se eu acabar às 32 ou 33, em vez de acabar às 30, uma comparação das nossas reservas de energia. Proveniente, este mapa é fundamental e vou voltar a mostrá-lo no P3. Eu só sintetizo glicogênio se comer calorias em excesso sob forma de hidrato de carbono. Ao passo que eu sintetizo gordura com qualquer tipo de nutriente em excesso. Isto é, gordura que eu não queimar dá gordura, mas também hidrato de carbono, parte dá glicogênio, parte dá gordura. Já vimos que a localização do glicogênio ou é no fígado ou nos músculos, ao passo que a gordura está no corpo todo, infelizmente, como sabe. Problema. Para o organismo é difícil e demorado captar o excesso de glucose do sangue. É fácil e rápido a captar a gordura. Portanto, para um mesmo excesso calórico, o organismo é-lhe mais cómodo, para nosso azar, sintetizar gordura que mete na banha do que sintetizar glicogênio para o fígado ou para o músculo. É uma questão de. Vocês estudaram isto nos enzimas, as constante Michaelis, as constantes de ativação enzimática que estão a favor dos enzimas da lipogênese em vez do glicogênese. Pelo contrário, infelizmente, glicogênio é difícil de sintetizar, mas é fácil e rápido do organismo ir buscá-lo e degradá-lo. Com a gordura é o contrário. Fácil e rápida de captar do sangue e armazenar, difícil do organismo lhe deitar mão e de a oxidar. Nós estamos metabolicamente preparados para engordar e não para ser magros, infelizmente, porque é isto que nos aconteceu com os milhões de anos de evolução do homem das cavernas que só comia quando passava um veado de 15 em 15 dias. Acresce que nós temos uma pequenina limitada capacidade de armazenar glicogênio, o slide que eu mostrei, isto é, nós o máximo que conseguimos armazenar de glicogênio é 100 gramas no fígado e 400 gramas no resto da musculatura, que é um terço do nosso peso corporal, ao passo que a banha é inesgotável, há sempre espaço para meter mais banha e para engordar mais, falaremos disso na UP3. E, portanto, terminaria este seminário, que é endocrino-metabólico, endócrino, com a regulação hormonal destas vias. Importante. E no fim da UP3 acabaremos de preencher este quadro. Adrenalina, glucágon, cortisol, hormônio de crescimento com a sigla inglesa, growth hormone e insulina. E ainda há que considerar as outras que eu não pus aqui para não complicar o quadro. Já vos tinha dito e disse à minha turma da UP1, eu comparo a insulina com aqueles filmes dos cowboys. Vocês já não acham graça a isso, já acham graça aos TikToks e a outras coisas, no meu tempo não havia isso. Havia aqueles filmes dos heróis do cowboy, havia o herói que ia para o bar e que aviava todos à pancada, mas eles diziam assim, um de cada vez. Não há, não. Mas a insulina não precisa de um de cada vez. A insulina é hipoglicemiante, porque a sua ação hipoglicemiante, baixar a glicemia, sobrepõe-se a estas todas ao mesmo tempo. Eu tenho 4 hormonas hiperglicemiantes, adrenalina, glucagón, cortisol, hormônio de crescimento, e a insulina sozinha havia as 4. Potentíssima ação. A insulina é uma hormona anabólica juntamente com a hormona do crescimento. Estas 3 da esquerda são catabólicas. Portanto, se eu olhar para a síntese do glicogênio, ou seja, glicogenogênese, é óbvio que é aumentada pelas hormonas anabólicas, é óbvio que é estimulada pelas catabólicas, já tinha falado. Quem é que estimula, é inibida pelas catabólicas? As catabólicas o que fazem é estimular a glicogenólise, como eu disse atrás, quando eu estou em stress,
cá está o simpático a libertar o glicogênio do fígado, ou o glucágon, e a insulina trava isto. Queria chamar a atenção, eu saltei este ponto importante da neoglicogênese, que não vos falei, que é a produção de glucose a partir das proteínas. Como eu não falei hoje disso, vou deixar esta linha para a UP4. E, portanto, meus caros amigos, era assim esta introdução ao metabolismo que eu vos queria ter dado. Mais importante do que falar-vos disto ou daquilo em concreto, o que eu queria era que tivessem ficado com alguma ramificação. Tenho aqui o meu sinal a dizer que era a hora que eu devia parar, até calhou bem, porque assim controlei bem o meu tempo, para relacionarem as coisas umas com as outras. Portanto, eu vou parar para já, vamos aqui parar a gravação.